É isso aí, galera. Este é o Nerd na TV, o seu canal da cultura pop entretenimento alternativo. Estamos de volta depois de um grande ato aí, pessoal. E hoje nós vamos falar de um personagem que eu tenho certeza que todos vocês adoram. Quem tem mais de 30 anos aí com certeza viu muito esse personagem, inaugurando o nosso novo quadro, o nosso Verdade ou Mito. E nesse quadro a gente vai avaliar aí algumas afirmações que são feitas sobre determinados personagens, correto? E entender se isso é ou não aplicável na prática. E o nosso querido analisado de hoje será o Ikki, Cavaleiro de Bronze de Fênix. Sem sombra de dúvida, um dos personagens mais carismáticos de todos os animes que já passaram aqui no Brasil. Que 7 em cada 10 fãs de Cavaleiros devem ter o Ikki como seu personagem favorito. E uma das alegações que é feita sobre esse personagem é de que ele seria, no auge do seu poder, mais poderoso do que os personagens que possuem aí domínio pleno sobre o sétimo sentido. Ou seja, os Cavaleiros de Ouro e os personagens, os guerreiros de elite de outras entidades. E nós sabemos, logicamente, que o Ikki, né, isso é dito o tempo todo e mostrado com imagens, que o Ikki ele é de fato o mais poderoso dos Cavaleiros de Bronze. Ele possui maior poder destrutivo, ele é mais rápido, ele possui domínio sobre um campo que nenhum Cavaleiro de Bronze possui, que é o campo psíquico, né? Ele possui ataques psíquicos. E além disso ele tem uma armadura que tem um trunfo que nem as armaduras de ouro possuem. Ela ressurge depois de destruída, correto? E a gente vai tentar responder aqui o seguinte: o quanto ele é mais poderoso do que esses outros Cavaleiros de Bronze? Será que ele atinge mesmo o patamar dos Cavaleiros de Ouro, pessoal? É isso que a gente vai analisar. E como o Ikki ele é um personagem que possui muito filler no anime, nós vamos analisar apenas aquilo que foi mostrado do mangá. Mais uma coisa, pessoal, nós avaliamos em ordem de relevância aquilo que é mostrado, ou seja, os feitos, aquilo que com imagens foi mostrado no mangá. Em segundo lugar, em termos de relevância, aquilo que foi dito e nunca foi desmentido, ou ainda aquilo que foi dito e de alguma forma confirmado em alguma enciclopédia oficial dos Cavaleiros, tá? Aí passa a ter a validade de uma imagem, né? Mas aquilo que foi dito em segundo lugar em termos de relevância. Como eu disse, a menos tem alguma comprovação depois em alguma enciclopédia de Cavaleiros, a gente coloca em segundo lugar, caso contrário empata com a imagem em termos de relevância. E em terceiro lugar, aquilo que é interpretativo, galera, porque isso é uma coisa muito pessoal. Hoje é muito comum, não, você não sabe interpretar, galera, isso não existe. Existem coisas que não dão qualquer margem à interpretação e o pessoal interpreta demais para trazer o fato, a visão dele, né, e acaba vendo coisa que não existe, acaba enxergando coisa que não existe, beleza? Então, mais uma vez, estamos analisando a participação do Ikki no mangá, já que ele tem muito filler, com relevância maior aquilo que é mostrado, em segundo, aquilo que é dito, em terceiro, aquilo que é interpretativo. Repetindo a ressalva, se aquilo que é dito não foi desmentido e foi comprovado em alguma enciclopédia, aquilo que é dito passa a ter o mesmo valor daquilo que é mostrado, correto? E aquilo que é mostrado, mesmo que desmentido em enciclopédia, a gente considera o mangá, galera. A enciclopédia, ela está a serviço do mangá e não o contrário. É ela que existe por causa do mangá, e não o mangá por causa dela, beleza? Então vamos lá. A primeira aparição do Ikki já foi fodonizando tudo, né, pessoal? A gente já é deixado claro que ele não é um Cavaleiro de Bronze comum. Ele tem um nível de poder muito acima da patente de bronze. O primeiro cavaleiro que foi mostrado enfrentando o Ikki no mangá de forma singular no tete a tete foi o Hyoga de Cisne, que no mangá também é apresentado como um Cavaleiro de Bronze com poderes bem acima da média dos outros. Tanto que ele foi enviado para o santuário para matar os outros Cavaleiros de Bronze. Hoje em dia, né, algumas pessoas colocam como se o Shun fosse o favorito do torneio galáctico. Porque ele tinha um trunfo escondido, mas quando a gente lê o mangá, a gente avalia, eu não sei se o Hyoga daria tempo pro Shun usar esse trunfo, entende? A gente sabe que a corrente no início da série não funcionava bem em baixas temperaturas, a gente viu o Cisne Negro neutralizando as correntes de Andrômeda, e o Cisne Negro tinha um poder bem abaixo do Cisne, então provavelmente o Hyoga naquele momento seria o favorito a vencer o torneio galáctico. Aí a gente vê o seguinte, tá? Vamos lá. A luta do Ikki contra o Hyoga, na primeira embate entre os dois, não foi nem de longe a lavada que os fãs do Ikki dizem que foi. A gente precisa se lembrar que o Ikki ele foi ajudado, né? O Cisne Negro, derrotado pelo Hyoga, ele envia o olho dele, contendo aí o segredo do Trovão Aurora,
para que o Ikki pudesse ficar preparado contra esse golpe. Ou seja, o Ikki ele respeitava essa técnica do Yoga. Um cara tão orgulhoso quanto o Ikki não se fez de rogado a se valer da vantagem que ele tinha contra o Yoga. Ele derrotou o Yoga, mas não saiu ileso, gente. Ele não saiu ileso, isso é muito importante ressalvar. Ikki saiu com o braço congelado e isso acarretou alguns problemas sérios para ele no decorrer aí. Logo em seguida, nós vemos que o Ikki se mostrou mais poderoso do que os 4 cavaleiros de bronze junto. Então, na verdade, essa luta dele com o Yoga não contou, ele escondeu alguma coisa, não, minha gente. Entendam o seguinte, tá? O Ikki, ele derrotou de fato os 4 cavaleiros de bronze nessa situação, só que é preciso entender uma coisa, tá? Primeiro, o Seiya estava muito ferido por causa da luta contra o Pégaso Negro. O Shiryu, a menos de, sei lá, uma semana atrás, tinha perdido metade do sangue do corpo, teve muito trabalho contra os 2 irmãos lá, os Dragões Negros. O Shun não queria lutar, privando aí de se defender contra o Ikki. Não vou fazer essa ressalva com relação ao Yoga, porque todo o estrago que o Yoga sofreu quando chegou contra o Ikki foi causado pelo próprio Ikki. Então o que acontece? Na verdade, nenhum deles, faço exceção do Yoga, porque o Yoga se ferrou por causa do próprio Ikki, nenhum deles estava em pleno poder, em plena carga, quando chegou para enfrentar o Ikki. Mesmo o Ikki estando com um braço só, isso fez menos falta a ele do que os outros que estavam sem as armaduras, entendeu? Não tinham nada a favor deles, entendeu? Além do número. Ainda assim, é preciso entender. Quando o Yoga ressurge aí de o Ikki ter pensado que matou ele algum tempo atrás, o Yoga consegue rebater o golpe fantasma de volta pro Ikki. E ele fez isso por mérito próprio do Yoga. Aí a gente tira daquela, o Ikki ele era, de fato, já era desde o início bem mais poderoso do que os outros Cavaleiros de Bronze, mas não o bastante pra gente imaginar que ele esteja fora da patente, ainda não. Nesse momento ainda não. Também preciso lembrar que o Seiya, né, ajudado pelas correntes do Shun, pelo escudo do Shiryu e pelo pó de diamante do Yoga, ele conseguiu fazer frente ao Ikki. Então aqui a gente já tira uma base sim, o Ikki ele estava muito acima da média, a gente descobre que o Ikki, para pegar a armadura de Fênix, ele teve que lutar com toda a Ilha da Rainha da Morte, e que ele foi o primeiro cavaleiro da história a ter a armadura de Fênix, é um feito e tanto. Avançando um pouco no tempo, agora nós vemos sim um Ikki mostrando aí um poder muito acima da patente dos de bronze. Quando ele vence 3 cavaleiros de prata, né? Cavaleiros com a patente superior a dele, aparentemente sem esforço e com um braço só, com um braço congelado. O braço que o Yoga congelou ainda estava congelado quando ele enfrentou esses 3 cavaleiros de prata. Ele derrota o Jamian de Corvo, Capela de Auriga e o Dante de Cerberus. Tá? E fez isso com um braço só. Então aqui a gente começa a entender que ele não apenas era mais poderoso do que os outros de bronze, como ele superava um cavaleiro de prata com poderes medianos. Poderes até acima da média, né? Apesar do Capela e do Dante talvez não terem mostrado todo o seu potencial, mas também porque não tiveram tempo e que não deu chance deles fazerem isso. Essa é uma característica muito interessante do Ikki, ele não pega leve, ele já começa a luta dando tudo de si, ele é tipo o Vanderlei Silva no auge da carreira, ele quer acabar com a luta rápido. Isso é uma coisa que faz ele um personagem único. Mas o assunto aqui, né, pessoal, é se ele supera os Cavaleiros de Ouro, né? Ou ainda os outros guerreiros de elite, né? Os juízes do inferno, os generais marinas. A questão aqui é essa, né? Então vamos lá. O Ikki, em primeiro combate, em um primeiro encontro contra o Shaka, isso acontece ainda na Ilha da Rainha da Morte, logo que ele pega a armadura de Fênix, ele é tirado pra nada. Fica muito claro, logo no seu início, ele não teria a menor chance contra um Cavaleiro de Ouro do nível do Shaka. É derrotado rapidamente, o Shaka inclusive bloqueia a memória dele para que ele não se lembre do encontro dos dois. E os dois só vão se encontrar novamente na Casa de Virgem, quando o Shaka já havia derrotado os outros 3 Cavaleiros de Bronze. Ele tinha derrotado o Shiryu, o Shun e o Seiya, o Yoga estava congelado na Casa de Libra. Vê essa evolução rápida que o Ikki tem. Da fase dos de bronze para os de prata, ele já era páreo para os Cavaleiros de Prata. Na fase dos Cavaleiros de Ouro, ele, a quilômetros de distância do Santuário, ele foi capaz de quebrar a concentração do Saga. Não é para qualquer um, né? Ele salvou o Shun na Casa de Gêmeos, bem distante do Santuário. Ele conseguiu localizar o Saga e quebrar a concentração dele. Não é para qualquer um, estamos falando do Saga de Gêmeos, pessoal.
E aí o que acontece? Quando ele chega pro embate contra o Shaka na Casa de Virgem, isso é tido por muitos fãs do Ikki como o grande feito dele. Nossa, como ele é poderoso e tal, ele é o cara, mas galera, vamos analisar friamente. A vitória do Ikki sobre o Shaka foi muito semelhante à vitória que o Yoga teve sobre o Miro. Miro, ele admite que perdeu, foi salvo pela armadura de ouro. Quando a gente observa a luta do Ikki contra o Shaka, a primeira parte da luta ela é quase um monólogo. Tudo que o Ikki faz é rechaçado com muita facilidade. O golpe fantasma do Fênix, que é o grande trunfo do personagem, não funcionou contra o Shaka, e o Shaka ainda aplicou um golpe. Ele mostrou que tinha uma defesa psíquica muito superior àquilo que o Ikki poderia varar, e ainda atacou a mente do Ikki também. Ele devolveu o golpe, né? Fez o Ikki ver a ilusão. Aí a gente vê, logicamente, né? O Ikki ele tem certas características que até respeitada pelos Cavaleiros de Ouro, né? Ele foi enviado aos 6 mundos da Metempsicose e ele retorna com as asas de Fênix. Isso daí é notável. Na mesma luta, o Shaka ele desintegra o Ikki volta mais uma vez ainda. Lembrando que a gente sabe que o Ikki sempre volta mais poderoso do que quando foi. O Shaka ele destrói os sentidos do Ikki, correto? E em seguida o Ikki, utilizando aí o que sobrou do cosmo dele, consegue atingir o 7º sentido, ele segura o Shaka e eles vão para outra dimensão. Isso daí todo mundo viu. Mas aí o que acontece? Quem se lembra? O Shaka se comunica com o Mu. O Mu deixa claro que o Shaka poderia sair daquela dimensão na hora que quisesse. E o Shaka queria, na verdade, o Mu trouxesse o Ikki de volta. Por quê? Porque o Ikki não estava em condições sequer de ressuscitar, como ele sempre faz. E ou seja, agora a gente faz uma pequena pausa aqui. Alguém lembra da paródia de Pegasus Fantasy chamado Phoenix Fantasy? Onde é dito que o Ikki nunca precisou do Mu? Olha a mentira aí, o Mu trouxe o Ikki de volta. Não fosse isso, não rola não, gente. E quando o Shaka retorna, o Shaka tá inteiro, pessoal. Ele tá pronto pra outra. O Ikki tava em estado de coma. Foi o Shaka quem devolveu os sentidos pra ele poder voltar e ajudar o Sei a lutar contra o Saga, correto? Então a vitória do Ikki ela foi uma vitória moral, não foi esse massacre a provar que o Ikki tinha superado os Cavaleiros de Ouro de forma alguma. Quando o Ikki volta para enfrentar o Saga, agora a gente faz uma outra ressalva, galera. O Ikki também só pegou pedreira, hein, pô. Pega o Shaka, logo em cima pega o Saga. Só pegou pedreira nas 12 casas. Qualquer um seria uma pedreira, mas esses dois eu acho que pelo menos naquela fase eram os mais, né? E aí o que rola? Esse talvez seja um dos maiores feitos do Ikki. O golpe fantasma de Fênix, ele causa um efeito real na mente do Saga. A ponto do Saga, um dos cavaleiros considerados os mais poderosos, com um poder psíquico respeitabilíssimo, ele força o Saga a reconhecer que no campo psíquico os dois travariam uma batalha de 1000 dias. E que um cavaleiro de bronze seria capaz de travar uma batalha de 1000 dias contra o Saga no campo psíquico. Isso já é o bastante para você aplaudir esse personagem, mas quando a luta passa para o plano físico, o Saga simplesmente varre o chão com o Ikki. Ele tira o Ikki para nada, não dá a menor chance para o Ikki e ainda finaliza a luta com uma explosão galáctica. Ikki não teve sequer condições de ressuscitar naquele momento, gente. Na Batalha das 12 Casas, realmente o Ikki ainda não estava a páreo para um Cavaleiro de Ouro, correto? Quando o Ikki retorna na batalha dos Marinas, contra os Generais de Poseidon, ele enfrenta a Casa Rilmúnades. A impressão que se dá é que o Ikki estava bem ressentido com o que o Saga fez com ele, porque ele descontou no Casa, né? Deu uma surra histórica no General Marina, tirou pra nada mesmo, arrebentou, trucidou e não deu a menor chance pro Marina. Casa Rilmúnades não era um dos mais poderosos dos marinos, mas ele tinha métodos perigosos, né? Isso é dito inclusive no mangá e no anime. Mas ele foi trucidado pelo Ikki, essa é a verdade. Quando o Ikki passa a enfrentar Kanon, que na verdade é um cavaleiro de ouro, né? É uma espécie de cavaleiro reserva da Casa de Gêmeos, né? E que estava disfarçado de marina. A princípio a gente vê o Kanon aplicar um golpe muito semelhante a outra dimensão e jogar que outra dimensão que nunca funcionou e não ia funcionar agora. E daí depois a gente vê acontecer com o Kanon o mesmo que aconteceu com o irmão dele, o Saga. O golpe fantasma funciona, ele funciona muito bem com o Kanon, a ponto do Kanon revelar completamente o seu plano para o Ikki. E não apenas isso, o Ikki, que já havia sobrevivido a uma explosão galáctica, foi capaz de conter a explosão galáctica do Kanon. Ainda que a gente chegue na conclusão que o Kanon não era tão poderoso contra o Saga, pô, a diferença não é tão grande assim também, né, gente? O Ikki conseguiu um feito de resistência impressionante ao conter uma explosão galáctica.
realmente é coisa que cavaleiros acima da patente do Ikki não fizeram. Realmente impressionante. O problema foi quando o Canon voltou a si. A gente admite, logicamente, que o Ikki, que enfrentou o Canon, é mais poderoso do que aquele que enfrentou o Saga, já que ele ressuscitou. E ele sempre ressuscita mais forte. O problema é que quando o Canon volta a si, mais uma vez a gente vê a galáxia de diferença que há entre a habilidade de combate de um cavaleiro de ouro e um de bronze. O Canon dá uma surra no Ikki muito parecida com a que o Saga tinha dado antes. Ele realmente espanca, ele surra o Ikki. O que dessa luta a gente extrai a seguinte lição: o Ikki, se ele tivesse aplicado o golpe fantasma e aplicado qualquer outro golpe de poder mais destrutivo, ele teria sim, nesse momento ele tinha uma chance real de derrotar o Canon. O Ikki já estava aí sendo capaz de tocar o sétimo sentido com uma facilidade maior e se manter usufruindo dos benefícios do sétimo sentido por mais tempo. Quanto mais vezes se alcança o sétimo sentido, mais fácil se torna alcançar. É isso que a gente nota na evolução não apenas do Ikki, mas de todos os Cavaleiros de Bronze. Fase seguinte, aí nós vemos o Ikki enfrentando os Juízes do Inferno. O Ikki, ele chega no meio da batalha, inclusive é o Canon que estava tendo dificuldade contra os 3 juízes, e ele chega para enfrentar o Aiacus. A gente vê o Aiacus aplicar seu golpe no Ikki, a gente vê o Ikki voltando e conseguindo sobreviver ao primeiro golpe, sobreviver ao segundo e consegue virar a luta e vencer. Correto? Essa talvez seja o maior feito do Ikki em termos de vitória, já que os Juízes do Inferno são considerados tão poderosos quanto os Cavaleiros de Ouro. A gente pode fazer algumas ressalvas? Sim, a gente pode. Por exemplo, o Aiacus, nossa, ele superou porque o Aiacus já tava vencendo o Canon. Pera aí. O Aiacus não lidou com o Ikki com a mesma cautela que ele lidou com o Canon. Você não enfrenta um Cavaleiro de Bronze e um de Ouro com o mesmo espírito, correto? Ele subestimou o Ikki, que já estava observando as técnicas do Aiacus. Tem tudo isso, tá? Essa é uma ressalva válida. É o mérito do Ikki ter vencido o Aiacus. É o mérito dele, não tem como negar. Nesse ponto, o Ikki ele já está num patamar assim que talvez nunca tivesse sido alcançado por nenhum Cavaleiro de Bronze. Está num nível de poder muito alto realmente. E a gente lembra que o Ikki, como os outros Cavaleiros de Bronze, no meio da saga de Hades, ele desperta a armadura divina, entendeu? Por alguma razão, em sagas posteriores eles não despertam mais a armadura divina, eles não tocam mais aquele nível de poder, mas eles permanecem com um nível bem acima do que eles tinham anteriormente. E no caso o Ikki, ele sempre tá um patamar acima, tá um pouco acima dos demais Cavaleiros de Bronze. Tá? Isso aí é uma constante em toda a série. A próxima saga canônica é a Next Dimension, e a participação do Ikki, para variar, ela começa, mais uma vez, ele sendo a arma secreta dos Cavaleiros de Bronze. Eles são mandados no passado, guerra anterior contra Hades. O Ikki primeiramente derrota algumas guerreiras, parte do exército do santuário. Na primeira participação que ele teve em Next Dimension, ele derrota Lascumi, acho que esse é o nome dela, que se lascou de verdade, né? Acabou sendo derrotada pelo Ikki, que estava no auge do poder dele. O cosmo dele é sentido de muito longe realmente, né? Acabou sendo derrotado. Foi o primeiro grande feito do Ikki quando chega na saga do Next Dimension. Já quando ele chega nas 12 casas da guerra anterior contra Hades, ele encontra Xion derrotado por Sukkyo, e ele trava uma luta com ele, consegue atingir ele com um golpe fantasma, mas ele tomba derrotado pelo Sukkyo. Ele afeta o Sukkyo, né? De fato, o golpe fantasma está cada vez mais poderoso, mas ele não é o suficiente para que ele derrote o espectro, né? Acabou tombando juntamente com o Xion. Adiante nas 12 casas, ele também acaba sendo derrotado pelo Cavaleiro de Gêmeos da época, o qual ele chega a dizer que é mais poderoso do que o Saga de Gêmeos. É claro que aí é a opinião do Ikki, né, gente? A gente sabe que sempre tem essa coisa de falar, mas esse cavaleiro é mais poderoso do que aquele outro tal, e no final das contas, nem sempre é, né? Mas de fato foi derrotado por mais um Cavaleiro de Ouro, que só não deu fim no Ikki. A gente sabe que ele voltaria, né? Mas naquele momento não deu fim no Ikki, porque o outro Cavaleiro de Gêmeos achou que não era válido, né? Que não era necessário. Entendeu que ele era um guerreiro justo, né? E na casa de Câncer, o Ikki está ajudando o Cavaleiro de Câncer a recolher corpos, né, na beira do Yomotsu, né? Então o que a gente tem aqui é o seguinte, gente. Reunindo todos os feitos do Ikki em combate, tá? O que a gente pode dizer aqui? Seu atual nível de evolução. O Ikki representa sim perigo real contra um Cavaleiro de Ouro numa luta de 1 contra 1.
tá? Se ele inicia a luta utilizando o golpe fantasma, esse nível de perigo ele aumenta. Se ele não fizer como ele fez com o Canon, dar o golpe e esperar que ele se recupere, o Ikki tem sim uma chance muito grande de derrotar um Cavaleiro de Ouro. Porque como o Ikki nunca pega leve, ele sempre inicia a luta dando tudo de si. Ele não tem essa de ficar testando o adversário. Ele já quer definir a luta rápido e quer ir pra casa, correto? Como ele não tem isso e ele tá sempre muito próximo do sétimo sentido, então, questão de segundos, ele tá tocando o sétimo sentido e tá partindo pra cima e fazendo um arregaço. Um Cavaleiro de Ouro que subestime o Ikki, que começa a luta pegando leve, ele pode sim ser derrotado pelo Ikki. Não há a menor dúvida disso. Entretanto, há um problema, gente. Principalmente entre os Cavaleiros de Ouro da atualidade que conhecem o Ikki, todos sabem o quão poderoso é o Ikki. Todos sabem que ele é uma encrenca. Então é difícil a gente imaginar que algum deles fosse pegar leve com o Ikki. E se eles iniciarem a luta pegando pesado, dando tudo de si, fica muito complicado pro Ikki, gente. Fica muito complicado mesmo. Correto? Ele continua tendo o trunfo do golpe fantasma. Entretanto, o que acontece? O golpe fantasma, será que funcionaria uma segunda vez contra o Saga? Já que o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro? É de se pensar. Ele provavelmente não funcionaria contra o Mu. Lembrando que em episódio G, por exemplo, o Aiolia diz que o poder psíquico do Mu, né, é uma opinião do Aiolia, logicamente, mas ele diz que o poder psíquico do Mu ele parelha com o de um titã, uma divindade. Também acredito que não funcionaria contra o Shaka, ainda em episódio G. Lembrando, o Shaka ele foi capaz, utilizando o poder psíquico, repelia a ameaça de seres que antevinham, né? Eram ameaças que anunciavam a chegada dos titãs. Então também acho muito difícil que venha a funcionar contra o Shaka, ainda que o Ikki esteja mais poderoso hoje. Também não creio que funcionaria contra o Máscara da Morte. O que você pode fazer para assustar um cara que não sai do inferno, gente? Que já vê o inferno, que tá acostumado a ver gente morta, tudo. O cara é cruel demais, gente. Não creio que funcionaria com ele. Aí a gente tem aí, por exemplo, o Camus, que poderia sim sofrer com o golpe fantasma. Poderia sim sofrer com o golpe fantasma, mas ele, dentro daquela razão dele, ele é capaz de ainda dar algum trabalho, né? E aí a gente tem aqueles que poderiam ser suscetíveis ao golpe fantasma. Temos o Aldebaran, se mostra suscetível a ilusões na saga de Hades, né? Contra o Niobe de Deep, né? Temos o Shura, também já se mostrou suscetível ao domínio mental quando foi atacado pelo Saga em episódio G. Temos o Aiolia, que já foi também atingido pelo Satã Imperial na saga clássica, né? Temos o Afrodite, que não há razão para acreditar que ele não seria suscetível ao golpe fantasma, correto? Então tem uns cavaleiros que seriam sim suscetíveis a isso, mas o que é que acontece, gente? O Aiolia é suscetível ao golpe fantasma, beleza. O Miro também seria, gente, não vamos esquecer do Miro, claro, né? Precisamos lembrar que o Mestre Ancião também tem um bom escudo psíquico, galera. Podemos esquecer desses dois também. Aí o que acontece é o seguinte, o Aiolia, por exemplo, que é suscetível ao golpe fantasma, ele é muito agressivo, ele é tão agressivo quanto o Ikki, gente. Ele já ia começar a luta dando tudo de si também, e ele é muito mais rápido. É muito difícil ele chegar a ser tocado pelo golpe fantasma. Então é aí que a gente tem, gente. Então qualquer cavaleiro de ouro que comece a luta dando tudo de si é um problema sério pro Ikki, e é muito difícil ele conseguir virar um jogo que não seja por uma ideia do roteirista, vamos dizer assim. Então galera, a afirmação, segundo a nossa análise, que o Ikki iguala ou ainda vence um Cavaleiro de Ouro é um mito, minha gente. É um cara muito poderoso, é um cara muito carismático, todo mundo gosta dele, mas baseado nos feitos dele durante toda a trajetória dele até o presente momento na saga Next Dimension, não levam a crer que ele de fato venceria um Cavaleiro de Ouro numa luta verdadeira, uma luta justa, correto? Não me levo a crer isso. Não sei se ele vai futuramente desenvolver lá os poderes divinos para poder andar com a armadura divina direto, tudo, né? Não sabemos, mas até o presente momento é um mito. Galera, concordam com a gente, discordam com a gente, comentem aí embaixo. Não esqueçam de curtir, compartilhar nosso vídeo, vamos ajudar a crescer o canal, beleza, galera? Então, um forte abraço, valeu!